A Fundação Gulbenkian, que vem realizando uma obra de profundo alcance social, apresentou na Praça Luís de Camões as suas primeiras 15 bibliotecas itinerantes, destinadas a levar pão para o espírito a agentes das mais recônditas regiões do país. As imagens são de 1958, da cerimónia de apresentação em Lisboa das primeiras 15 carrinhas das bibliotecas itinerantes Calouste Gulbenkian. Nascia assim uma das iniciativas mais marcantes da Fundação, um projeto idealizado pelo escritor Branquinho da Fonseca. Naturalmente que todos nos recordamos das carrinhas que iam pelo país inteiro a partir de 1958. O programa tem uma influência absolutamente extraordinária. Ainda hoje encontramos referências de pessoas até marcantes da sociedade portuguesa que nos dizem que foram iniciados à leitura através das bibliotecas itinerantes. Carrinhas cheias de livros percorriam o país. Chegavam a locais onde antes o contacto com o livro e a leitura eram praticamente inexistentes. Cada carrinha tinha um auxiliar e um encarregado. Os poetas Alexandre O'Neill e Herberto Helder estão entre os que desempenharam essa função. Ao longo dos 44 anos de existência, as bibliotecas itinerantes emprestaram cerca de 97 milhões de livros a 29 milhões de leitores. As carrinhas desligaram os motores em 2002, mas a Fundação Gulbenkian mantém o apoio às bibliotecas escolares e públicas, promove concursos e dinamiza projetos ligados ao livro e à leitura. As bibliotecas itinerantes corresponderam a uma fase completamente diferente da atual, em que tínhamos 25% de analfabetos, em que não havia uma cobertura integral nem da rede de leitura pública, nem da rede das bibliotecas escolares, coisa que hoje, felizmente, já temos. O que é que aconteceu? Aconteceu que quando as bibliotecas itinerantes fecharam o seu ciclo e elas foram distribuídas, etc., mas não se perdeu essa experiência, nem se perdeu essa rede. Em 1996, quando a SIC fez esta reportagem em Pinheiro Grande, já as bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian percorriam o país há 38 anos. A carrinha vinha a esta freguesia da Chamusca de 15 em 15 dias. Os moradores, ávidos de leitura, tinham pela frente mais de 2.000 livros. As crianças eram quem esperava com maior ansiedade, como Patrícia Alexandra, que tinha 10 anos na altura. O que é que levas aí nesse saco? Livros para ler. Eu adoro ler. E quantos é que levas? 5. Podes nos mostrar que livros é que são? As histórias do Tintim. Tem vários temas. Agora, o Coelhinho Azul e o Tesouro Escondido. Eu, por acaso, gostava muito de ler. Na altura, 10 anos, também o que é que os miúdos gostam, não é? Patrícia Alexandra tem hoje 30 anos e uma filha. A Mariana tem apenas 3 anos, mas já fica muito atenta quando a mãe lhe lê uma história. Que bonito, Hugo! E agora, como vamos resolver o problema? Perguntou a professora. O Hugo não disse nada e olhou para o chão. Vamos ter de voltar a cozer o corpo, disse a Carlota. Vamos cozê-lo depressa, disse a professora. Presentemente só leio para a minha filha, porque eu não tenho muito tempo nem para ler. Gosto mais de ler contos infantis a ela. Então deixou de ler? De livros deixei de ler. É verdade, deixei mesmo de ler livros. Houve livros que deixei de ler. As carrinhas da Gulbenkian deixaram de passar por estas bandas há 14 anos. Manuel Aranha recorda-se bem das itinerantes. Tenho memória de passarem aqui e de pararem mais lá na rua principal, junto aos cafés em baixo. E eu frequentava isso mais muitas vezes para ir buscar um livrinho ou outro para os meus filhos lerem, aqueles dos 7 e daquelas séries que havia naquele tempo. Foi um princípio bom para um caminho que se atingiu aqui presente, que é de facto a biblioteca e que está muito bem servida de pessoal e, como podem ver, tem de facto condições que nem envergonham nada a chamusca, pelo contrário. Leio um livrito ou outro, mas não sou um leitor assíduo de livros.
Agora o jornal gosto de estar mais ou menos atualizado e venho aqui com frequência à biblioteca. O novo edifício da Biblioteca da Chamusca foi inaugurado em 2010. Está mesmo no centro da vila, mas o concelho é grande e os livros ficam distantes para uma fatia considerável da população. Nós temos um concelho muito extenso, portanto são mais de 740 km² e, portanto, é muito difícil, com uma infraestrutura que está assediada na sede do concelho, conseguir fazer com que as pessoas acedam à biblioteca. Algumas têm que percorrer muitos quilómetros. Nós estamos a preparar um projeto de biblioteca itinerante para precisamente levar a todas as freguesias do nosso extenso concelho. Fomos até ao Cartacho, onde está a ser adaptada a carrinha para a futura biblioteca itinerante da Chamusca. Vamos criar aqui uma zona de um lounge, vamos ter uma zona de biblioteca, onde vão estar os livros expostos. Vamos ter uma zona onde vai ter um pequeno sofá, uma pequena zona para as pessoas estarem, onde vai ter uma zona para café. É um projeto que visa muito mais do que levar livros às pessoas, quer dizer, numa altura em que nós sabemos que algumas freguesias estão votadas a algum isolamento porque se fecham escolas, porque se fecham extensões de saúde. Nós neste momento queremos combater este isolamento, queremos levar livros, mas queremos levar histórias, queremos recolher histórias também das pessoas que estão nas nossas freguesias, porque têm histórias interessantíssimas para contar. Uma biblioteca itinerante especialmente diferente. Um carrinho cheio de livros. Passava, em 2001, de porta em porta na vila de São Miguel de Machede, em Évora. Uma ideia da Associação Suão, inspirada no projeto das itinerantes da Gulbenkian. A biblioteca itinerante da Fundação Carl Luz de Gulbenkian era e é ainda a memória mais forte e a rotina mais antiga de leitura que nós temos na comunidade de São Miguel de Machede. A Fundação Carl Luz de Gulbenkian, no início, apoiou-nos com a possibilidade de adquirirmos livros. Deu-nos dinheiro com o qual nós adquirimos os primeiros 50 livros. A primeira biblioteca, em 98, tinha 50 livros. E esses 50 livros iam sendo distribuídos casa a casa, rotativamente. Todos os dias eram distribuídos jornais e mensalmente era deixado um livro em cada casa. Eu gosto muito de romance e gosto disso tudo. E gostei da história de uma baseada num senhor que depois cegou. 10 anos depois da reportagem, Margarida Granho continua a viajar pelas histórias, transportada pelos livros que lê. Eu gosto muito de ler. Continua a ler? Continuo a ler. Gosto de uma pessoa sozinha, até que sei mesmo isto, tem que se entreter em alguma coisa e a ler, porque outra coisa já não. Que tipo de livros é que gosta mais? Qualquer. Um romance, umas histórias, tudo isso eu gosto de ler. E quantas estações do ano é que há? 4. Lembram-se dos nomes? Inverno, primavera, verão e outono. A Suão, a associação criada em 1998, com o objetivo de promover a leitura, continua de vento em popa. A distribuição de livros porta a porta foi descontinuada para dar lugar a novos desafios. Houve um momento aqui na história da associação, com a dimensão que nós entretanto construímos, que foi mais viável construir outra rotina, que é as pessoas virem a uma biblioteca, poderem sair de sua casa e a partir desse momento poderem contactar com a leitura, não já só na sua casa, no interior da sua família, mas em momentos mais largos, de convívio, num espaço mais agradável e, portanto, a outra rotina já não tem só a leitura. Tem a socialização, tem o convívio, tem a participação noutras atividades, tem as palestras, tem as visitas de estudo, tem as dinâmicas de grupo. Em 2001, José Bravo Nico aparecia na reportagem a contar uma história à lareira. Nestas noites compridas de inverno, calhava, íamos uns tantos sentar-nos em volta da lareira dos fundos da casa, onde o retorta tinha o café. Portanto, já sabem que o retorta era aquele fulano que tinha lá o café na terra onde ele estava. Bebia-se bico a bagaço e conversava-se, cigarrando os casos. Já tínhamos este objetivo e esta finalidade, já tínhamos este horizonte. Não tínhamos as condições que temos hoje. Tínhamos muito poucos livros, não tínhamos as condições que temos de funcionamento hoje, nem a tecnologia que temos, nem as pessoas que temos hoje, mas já tínhamos uma ambição grande de podermos construir isto que temos hoje. Hoje, a associação luta contra o despovoamento e aposta, acima de tudo, no futuro.
temos uma atividade muito focada nos meninos, que são muito poucos na nossa terra, mas que nós queremos que eles tenham desde o início um contacto regular e frequente com a leitura. O despovoamento é uma catástrofe que nós estamos aqui a viver. Em 2010, o despovoamento e o isolamento, sobretudo dos idosos que vivem no interior do país, também não eram novidade para o bibliotecário Nuno Marçal. Quando a SICA desvendou, de Bibliomóvel, já andava há 6 anos por terras de Proença Nova. Nuno Marçal levava livros e afetos a agentes do concelho. Nestes pequenos períodos em que eu estou nas aldeias, eu quero acreditar que que este serviço pode constituir uma diferença nesse seu dia-a-dia, no cotidiano destas pessoas. O que me move hoje, penso que é o mesmo que me movia desde 2006, quando eu comecei. Acho que é aquela paixão por aquilo que fazemos. Hoje em dia, as bibliotecas do século XXI têm que ser muito mais do que promoção do livro e da leitura, tem que ser muito mais do que isso. São espaços de partilha de informação, de conhecimento, mas essencialmente também de partilha de afetos. A Bibliomóvel parava de 15 em 15 dias, em Val das Balsas. Lúcia Fernandes era uma das habitantes da aldeia. Na altura, não perdia uma única visita. Venho à procura dos livros. Porquê? Porque gosto de ler. Gosto muito de ler e ele traz livros bons e a gente aproveita, passa o tempo. Lembra-se deles? Já passou 6 anos. Boa tarde. Passados 6 anos, reencontramos Lúcia Fernandes. Permanece na aldeia e permanece fiel aos hábitos de leitura. Acho que qualquer um me serve. Gosto muito de ler, pronto, qualquer um. Gosto muito de romances, gosto muito de histórias. O meu marido às vezes diz para mim, tu e os livros, qualquer coisa ele fala para mim, eu parece que estou nesse homem, nem ouço. Gosto, pronto, sempre gostei muito, toda a minha vida gostei muito de ler um livro. Às vezes as pessoas, as minhas vizinhas, é que dizem para mim, não sei como é que tu estás com pressa para ler isso. Mas eu digo, mas eu gosto de ler, pronto. Às vezes elas vêm para aqui e põem-se aqui na conversa. E eu estou em casa. Às vezes venho ali para a porta, para o sol, e estou a ler. E estou ali, sinto-me bem, pronto. Obrigadíssimo. Obrigado. Boa tarde. Seguindo viagem pelo passado desta biblioteca itinerante, numa outra paragem, em 2010, na aldeia da Póvoa. Embora não soubesse ler, Luís Ventura gostava de passar os olhos pelas fotografias das revistas. Não aprendo nada porque eu, agora, por velho... Já não aprendo linguagem. Mas dá para passar o tempo, não é? Pois dá para passar o tempo. Eu já tenho, ando neles, 83 anos. Este aqui não me ganha. Este tem mais Deus que a mim. E as revistas servem para quê? Para ver, por exemplo, os peixes e as coisas estão. Exato. A experiência de Nuno Marçal e o testemunho dos amigos que tem feito ao longo dos anos por estas paragens dizem-nos que, inegavelmente, as bibliotecas itinerantes continuam a ser muito mais do que bibliotecas. Chegam cada vez mais longe. Um caminho desbravado na conquista de novos leitores e na luta contra o isolamento. Passaram 10 anos desde que começámos a sair para a estrada com esta biblioteca que anda. As estradas mantiveram-se mais ou menos na mesma, umas mais fáceis, outras mais difíceis. As aldeias, houve algumas que invariavelmente perderam pessoas, e houve outras que eu perdi esses amigos que fui fazendo ao longo destes 10 anos, que foram partindo pela ordem natural de vida, ou pela desordem natural, que não é muito natural, da estrutura e das pessoas que procuraram outros sítios, outros sítios melhores para fazer a vida, porque aqui não havia essas condições. Mas infelizmente aqueles que eu perdi foram para sempre, foi pela ordem natural da vida, desapareceram. Mas a estrada continua a ser feita e acredito que vai continuar a ser feita.